Convertidos e convencidos. Qual é a diferença? Olá, graça e a paz. Mais uma vez, Lisage aqui, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Queria trazer uma meditação com os irmãos na primeira epístola do capítulo 2 de João, 1 João, no capítulo 2, versículos 18 e 19, que enquanto você prepara aí, meu irmão, se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixa seu like, se gostar e compartilha para que mais pessoas possam ouvir e meditar nessa palavra. Fica até o fim porque é algo bastante atual e cada vez mais vamos ver o que as Escrituras vão nos mostrar nesse pequeno vídeo. Amém? Então, diz assim a primeira epístola de João capítulo 2, versículos 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, onde conhecemos é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Amém? Então, meus irmãos, nesse contexto que estamos vivendo hoje, nesse cenário pandêmico, no mundo inteiro, essas circunstâncias das ideologias que estão cada vez mais sendo enfatizadas, na nossa cara, nos jornais, principalmente nos jornais, que tem disseminado uma informação muito manipuladora e tantas coisas que a gente tem visto que não dá para confiar, infelizmente. Trazendo o que João disse ali para seus filhos na fé, uma igreja jovem, já sendo exortados pelo apóstolo João, que muitos anticristos haveriam de se manifestar, já se manifestava naquela época, e vemos nesses últimos 2000 anos muitos anticristos, Não só aqueles que querem se parecer por Jesus, aqueles que se autotitularam Jesus, ser uma reencarnação de Jesus, como muitos teve por aí, aquele Sun Yong, lá da Coreia, que morreu já nesse 2012, teve aquele porto-riquenho, não sei o que, Miranda, que ele se autodizia que era a reencarnação de Jesus e tinha a petulância de dizer que era melhor do que ele. Muitos que se dizem cristãos vão acabar um dia saindo da comunidade, do convívio, dos oráculos, do corpo de Cristo. Porque veja que João diz que muitos saíram de nós, mas que não era de nós. Isso nos faz entender que existe o quê? Os verdadeiros cristãos e os falsos. Existem aqueles que por conveniência, por interesses particulares, por um momento de solidão, que muitos por aí têm buscado refúgio nas suas almas, nas suas dificuldades que a vida acaba os oferecendo, e acabam indo para igrejas por aí que não tem o evangelho genuíno, que não prega as verdades escritas na palavra de Deus, que faz com que pessoas vão buscar a Deus de forma erradamente, vão buscar as bênçãos, vão buscar refúgio, vão buscar anseios, vão buscar interesses pessoais, vão buscar prosperidade, vão buscar a vida boa, vão buscar todas as soluções para a sua vida. Mas adorar o Pai, querer se arrepender dos seus pecados, querer ter uma nova vida, querer ter uma vida de renúncia, como Jesus disse, aquele que não pegar a sua cruz e carregá-la, não é digno de ser meu discípulo. Então muitos não têm parado para fazer isso. E o que acontece? Nas primeiras tribulações, nas primeiras dificuldades, vemos aí alguns saírem escandalizando o evangelho, aqueles que não entendem a palavra de Deus acabam menosprezando e falando mal de todos os cristãos, porque
Temos visto por aí muitos, principalmente na classe artística, pessoas que têm condições financeiras elevadas, né? Que acabam de alguma forma indo para o lado gospel, geralmente essa palavra americana, né? Atual, né? Uma palavra mais atual. E acontece o quê? Que muitos são convencidos. Por que convencidos? Porque sabemos que tem muitos professores de história que não são cristãos, mas que conhecem a Bíblia mais do que muitos de nós. Muitos pastores, muitos bispos, infelizmente, porque leem, porque estudam. Porque a palavra de Deus também é um livro histórico, ela é um livro que tem, até certo ponto, você pode entender maravilhosamente, e se essa pessoa tiver uma boa oratória, tiver o dom, né, da linguística, ele vai enganar a muitos. Então, esses que não só professor de história, né, usando como exemplo, mas que quando se trata de usar a palavra de Deus, a Bíblia, para usar com seus fins, se não é uma pessoa verdadeiramente cristã, ela vai enganar muitos, infelizmente, vai cair nesses que a palavra de Deus nos alerta dos falsos profetas, e que temos que ter essa vigilância hoje, saber que Jesus disse que ai daqueles que por vierem os escândalos, né? Que mais na frente Paulo também diz que importa que haja heresias, porque os sinceros se levantarão. Então, o que é que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que os escândalos sempre vão acontecer. Pessoas que deveriam ter mudança de vida, deveriam ter uma compostura cristã, mas não tem, e você se escandaliza, você já se escandalizou com alguém, com certeza. Quem é que nunca viu um mau testemunho, uma pessoa que se diz cristã e fazer certas práticas que até mesmo um ímpio não faz, né? Mas porque se encontra no que o Senhor Jesus disse ao doutor Nicodemos, né? Naquela conversa dele com o doutor da lei, em João capítulo 3. Aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino dos céus, ou herdar também. Porque todos nós nascemos destituídos da glória de Deus com o espírito morto, né? Então, para que possamos compreender as Escrituras verdadeiramente e termos uma vida na prática com o Pai, devemos sim ter, primeiramente, antes de tudo, o novo nascimento. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 2, a Bíblia diz que as coisas de Deus são decididas espiritualmente. Um professor de história, um teólogo, um professor de filosofia, muitos podem interpretar, ler a Bíblia, ter uma ótima exegese, mas não quer dizer necessariamente que ele vai ter a revelação de Deus, que ele vai estar falando inspirado por Deus e que ele vai estar aprovado diante de Deus. Porque Mateus capítulo 7, versículo 16, diz que pela árvore conhecemos os frutos, pelos frutos os conhecereis. Aquele que mentia não minta mais, aquele que compre, pague, aquele que vive em prostituição não viva mais, e uma série de outras coisas que são frutos da carne que o cristão não pode mais, né, fazer. Vemos exemplos na Bíblia que Jesus curou cegos, que ficou curado enxergando na hora, como vemos exemplos que teve um cego que Jesus curou e ele começou a enxergar aos poucos. Isso quer dizer que há situações em algumas pessoas que vai levar um tempo, vai ser necessitado um devido tempo para que o propósito de Deus seja diferenciado na vida daquela pessoa, né? Porque cada pessoa, Deus tem um propósito diferente. Então, para alguns pode ser mais rápido que para outros. Então, entendemos que a cura na vida do cristão, a partir do novo nascimento em Cristo, ele pode vir ser uma bênção logo de primeiro, logo de início, mas como ele pode ter uns altos e baixos, pode ter umas dificuldades para se manter, para se adequar, né, às liturgias, às vontades da palavra de Deus, que requer que nos santifiquemos, que neguemos a si mesmo, as nossas próprias consciências, né, que tanto nos assola diariamente para vencermos uma luta constante. Então, meus irmãos, temos que entender isso agora, que se tem um tal que já passa anos e anos numa igreja, né, e esse não tem mudança de vida,
continua mentindo, continua falsificando, traindo a esposa e etc., esse muito provavelmente vai sair da casa de Deus, vai deixar o convívio do Pai, vai ser um apóstata, porque o Evangelho, o novo nascimento em Cristo, é mudança de vida. E João, no capítulo 15, no verso 5, que é bem conhecido, Jesus é a videira, né? João capítulo 15, versículo 5 diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, meus irmãos, a gente que somos cristãos, que professamos a fé cristã, devemos entender e ter essa convicção que devemos dar frutos. Fé sem obras, ela é morta em si, como diz Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 17 diz: Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Então, primeiramente a fé no nosso Salvador Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, o arrependimento, a fé nele, no seu sacrifício, e posteriormente as obras devem acompanhar o salvo, deve acompanhar o cristão. Não tem condição, não tem um verdadeiro cristão que professa a fé, que diz ser cristão, passar tempos e mais tempos sem frutificar, sem dar frutos, fica totalmente incoerente, né? Vemos, né, muitos hoje pregarem a palavra de Deus, as Escrituras, né, em redes sociais, que percebemos que muitos são donos do seu próprio nariz, que não tem convívio com a igreja, que não tem uma comunhão, que não tem a fraternidade, que é tão importante e é clara nas Escrituras, né? Vemos em toda a Bíblia, mas principalmente no Novo Testamento, que Jesus sim se preocupa com a igreja. Paulo abriu igrejas, Jesus ia para o templo, orou com os seus discípulos no templo, os discípulos também, a gente vê ali Atos 2, começando ali a igreja primitiva, e muitos interpretam, fazem desonestidade com o que a Bíblia diz, né? O Senhor Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, né? Por cimento, pedra. De fato, sim, mas o que importa é o quê? Aos cristãos, a igreja que vai estar lá no local, independente de onde seja, até porque a nossa casa também é feita de cimento e pedra, né? A gente tem que ver o que importa é o conteúdo, né? O que importa é que a igreja vai adorar a Deus, que vai meditar na palavra do Senhor, que vai comungar, por exemplo, da Santa Ceia, ali de lembrar do sacrifício de Jesus, da Páscoa, da nova Páscoa, da lembrança que temos da remissão dos nossos pecados, que Jesus é a nossa verdadeira Páscoa, quando participamos da Santa Ceia. E isso entre irmãos, como corpo de Cristo. Muitos interpretam erradamente que eu sou crente em casa, sozinho, que eu sou igreja e está salvo, crê em Jesus, pronto, vive sua vida totalmente à deriva, livre, mas não sabendo que eu sou um membro de um corpo. Esse corpo é a noiva do Cordeiro, que Jesus é o cabeça, e que esse corpo só anda junto quando tem um corpo sadio. Esse corpo anda bem quando ele está sadio, quando ele faz a vontade do Pai, com os membros juntos. Então o que é que eu vejo? Que a importância das obras acompanharem aquele que se diz ser cristão, para que de fato venhamos ver que esse é um verdadeiro cristão, quando não só ele se reúne, independente da placa, Deus não está preocupado com a placa da igreja, ou o tamanho dela, mas o ambiente que importa lá dentro é de nós, seu povo cristão, né, estar pautado nas escrituras sagradas, e lá vai ser um ambiente propício. Lá vai ter cadeiras para nos acomodarmos. Lá vai ter instrumentos para louvarmos ao Senhor. O próprio Davi, ele tinha instrumento, né? Lá vai ter um motivo de um foco, de um propósito para estarmos ali adorando a Deus, né?
desde que seja a palavra de Deus, realmente seja ali os cristãos 2 ou 3 ou mais reunidos no seu nome. Aí ali, o que é que a Bíblia diz? O Senhor vai estar, não por causa do templo, as 4 paredes, mas por causa que o seu povo está lá. Então é uma falácia, alguns que pregam isso, que não se deve congregar a igreja, ele está totalmente equivocado. Essas pessoas, devemos ter cuidado com esses também, porque geralmente são de pessoas que têm uma teologia judaizante. Muitos têm pregado heresias por aí, né? Falsos profetas, falsos cristos sempre vai ter. E os cristãos verdadeiros e os convencidos, os convertidos e os convencidos, aqueles que por conveniência, por período político, por uma decepção, por uma amargura que se encontra em sua vida, um divórcio, alguma coisa, e vai para a igreja com os principais objetivos invertidos, né? E em muitos casos Deus vai se compadecer se for um arrependimento e crer no Senhor Jesus de verdade. Esse sim vai ser renovado, vai receber o dom do Espírito Santo, vai receber o batismo. Aí esse sim vai aguentar, vai sofrer nessa vida, mas vai suportar, vai perseverar. Deus vai ser com ele. Mas muitos têm sido só convencidos, causando escândalos, sendo insubordinados, dono do seu próprio nariz, pregando coisas que não condiz com as escrituras, como não poder isso, não poder aquilo, não poder isso, não poder isso. Mas o Senhor nos chamou para ser livres e estarmos em comunhão com Ele e comunhão com a igreja, que precisamos um dos outros como corpo de Cristo que somos. Então, meus irmãos, fiquemos atentos, porque sempre vai aparecer muitos aí que se dizendo cristão, mas causando coisas abomináveis aos olhos do Pai, para a igreja do Senhor ser escandalizada na terra. Mas esse vai receber uma paga muito grande com Deus, porque o Senhor Jesus diz, né? Ai de quem por vierem esses escândalos, né? Então, se inscreve no canal se não for ainda. Fico grato por ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe em Cristo. E compartilhe esse vídeo para mais pessoas ficarem mais atentas a esses momentos atuais que estamos vivendo, que os verdadeiros cristãos vão aparecer, vão suportar, e Deus é com eles, Deus é conosco. Em nome de Jesus. Paz, shalom, até o próximo vídeo.